Chegando com notícias sobre Calegari. Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Tem atualizações, tem notícia exclusiva, tem informações exclusivas. Então vamos embora, roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você que é guerreiro, você que é guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo e que está assistindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. E bem, vamos embora. A gente poder falar sobre Calegari. Eu só vou dar um destaque aqui antes. É que, cara, tá acabando a votação da Fut Fanatics das camisas mais bonitas. Top 10 de camisas de 2022. E você precisa usar o link que tá aqui na descrição por dois motivos. Um, porque o Fluminense está concorrendo para... Aqui, ó, a blusa. Ela não tá aqui, eu lavei, ela tá guardada lá dentro ainda. Mas a camisa aqui, ó. A Grená, você precisa ir lá votar nela, porque votando você consegue um cupom bolado de 12%. Então, vota nela, você vai ganhar o cupom e você pode comprar qualquer coisa lá na Fut Fanatics, que eu recomendo muito mesmo, porque compro, tem muita coisa legal lá, inclusive de Fluminense, beleza? Você clica no Fluminense, tem produto pra cacete, tem produto pra seu filho, tem sandália, eu tenho esse chinelo, inclusive, não é o que tá aqui não, é o que tá lá dentro. Tem muita coisa legal lá na Fut Fanatics de Fluminense, até a camisa, tá em promoção, inclusive, hein? Dos 120 anos, é a hora de comprar agora. Vai lá, clica ali no link que tá na descrição e vai lá fazer a compra da Fut Fanatics. Vamos falar de Calegari, cara, porque assim, a gente precisa fazer um resumão antes pra quem de repente não acompanhou, tá? Vamos lá. As cartas estão muito claras na mesa em relação ao Calegari. Eu trouxe a informação, inicialmente junto com o Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, de que o Fluminense e o Goiás estavam acertados, praticamente acertados, para um empréstimo de Calegari para o Goiás. Então havia um acerto entre Fluminense e o Goiás. Por que o empréstimo estava sacramentado ainda? Porque faltava o posicionamento de Calegari. Era interessante o empréstimo para o Goiás, era interessante o empréstimo para o Fluminense. Agora, qual que é a grande questão aí que aconteceu e que a gente viu os desdobramentos depois? O Vitor Lessa trouxe a informação no dia seguinte de que o Goiás, uma fonte dele lá no Goiás, dizia que o negócio tinha paralisado porque a Udinese estava na jogada. E aí todo mundo ficou assim, será que o maluco lá não confundiu o Udinese e o Matheus Martins com Calegari? Alguma coisa desse tipo. Cheguei a especular isso. Mas enfim, aparentemente não foi. E aí todo mundo ficou nessa, o que tem da Udinese, etc. Hoje, o Edminho Pinheiro, que ele nesse momento, ele é presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, mas é meio que um petralha também, assim, do Atlético Paranaense. Ele ainda tem influência total no futebol lá do Goiás. E aí ele deu a seguinte declaração para a Band News FM, tá? O Calegari é um excelente nome, o Guto Ferreira nos solicitou e eu liguei para o Mário Bittencourt. Entre Goiás e Fluminense foi acordado. Depois eu falei com o empresário do jogador que foi pego de surpresa, porque ele não sabia. Daí, segundo o empresário de Calegari, a Udinese queria o jogador no meio do ano e que agora ele ligou para a Udinese avisando que tem essa possibilidade dele ir para a Itália. Então, ele quer ver essa possibilidade agora, porque no meio do ano o Fluminense pediu muito para poder vender o jogador. Mas é isso, não adianta, o jogador precisa querer vir também. Então primeiro tem que se tirar de vista essa negociação com a Udinese. Bem, algo parecido já confirmando que o Vitor Lessa já tinha colocado na apuração dele lá. Então vamos lá, tá? Vamos para a lógica do que a gente tem até agora. O que eu falei que as cartas estão muito óbvias na mesa. O Fluminense deseja emprestar, o Goiás quer Calegari. Tá bem claro que foi Edminho Pinheiro que ligou. E a gente já tem informação, inclusive, exclusiva sobre essa negociação entre Fluminense e Goiás. O Goiás quer Calegari emprestado. E a informação exclusiva que eu tenho é de que o Goiás quer emprestado e o primeiro contato foi sinalizado com 50%, pagando 50% do valor do salário. Então o Goiás pegaria o jogador emprestado e pagaria metade do salário. O Goiás considera que é um ótimo jogador, que foi um dos melhores laterais direitos de 2020, aquilo tudo que eu já informei no outro vídeo. O Fluminense considera bom emprestar para o Goiás.
Também informação, aí essa informação que eu já trouxe. Fernando Diniz só trabalha com 27 jogadores. Calegari, na teoria, nesse momento, seria o 28º. Ele é o terceiro reserva da posição, até poderia ficar por aqui, treinando junto com o grupo e tal, mas teria uma utilização quase nula durante o ano. Muito pequena durante o ano. E repetindo algo que eu sempre falei, e aí eu falo que é minha opinião, eu falo que é informação, não sei o que, isso continua repetindo. Calegari é lateral. Se você ligar pro Calegari, ó, pegar o celular e ligar, alô, Lucas, beleza? Você já é íntimo, você chamou de Lucas. Sua posição, cara, tô fazendo um cadastro aqui. Quando o Calegari chega no hotel, ele fala, qual a posição? O jogador? Tá, lateral. Ele bota lateral, ele é lateral. Ele tem quase 100 jogos como lateral e ele não deve ter 100 minutos como volante. Então ele é lateral. Ah, mas ele joga melhor de volante. Pô, beleza, liga pra ele, pega o telefone, liga pro Lucas e fala, cara, você joga melhor de volante, você deveria reconsiderar. Talvez ele reconsidere. Até o momento ele não reconsiderou, ele é lateral. Pro Diniz, pro Diniz ele é lateral esquerdo também, né? Pro Diniz não dá pra confiar muito não. Mas pra todo mundo ele é lateral, beleza? Então, voltamos ao ponto aqui do lateral. Ao ponto da negociação. Então, o Fluminense acha interessante emprestar, mesmo pagando 50% do salário, porque o jogador seria titular de um time da Série A que já valorizou outros jogadores do Fluminense. Recentemente a gente viu o exemplo do Caio Vinícius, e teve bons contatos também do David Duarte, elogiando também a situação do Goiás. Então, pro Fluminense, o Fluminense vê que vai ser um ano que, se ele ficar aqui, vai ser desvalorizado. Se ele for pro Goiás, ele tem grandes chances de ser valorizado. E aí vou voltar para jogar ou ser vendido. E ainda empresta para um time que vai jogar a Série A e que não tá disputando diretamente com você. Aí vem a terceira parte. Por que eu falei que as cartas estão bem claras na mesa? Entre Fluminense e Goiás, está feito. Só que tem a terceira parte, que é o representante, o empresário do jogador, que quer levar o Calegari para a Europa. Isso está bem nítido. No meio do ano, teve a proposta da Udinese pelo Calegari. O Edmilson Pierre tá falando que o empresário falou isso para ele. Fui até procurar aqui se teve na época alguma coisa, se já tinha saído. Eu tinha a impressão de que tinha alguma coisa sobre Calegari e Fluminense, mas de fato não teve. Não teve notícia nenhuma. Mas enfim, então o empresário quer isso. O empresário quer que Calegari vá para a Udinese. Só que aí, quando você vai para a fala do Edmilson Pierre, você vê duas coisas. Primeiro, segundo o empresário, a Udinese queria o jogador no meio do ano. O Fluminense pediu alto e aí ele deve ter pensado na hora, né? Que a gente consegue entender isso. Se o Fluminense está emprestando para o Goiás, vai aceitar vender por qualquer proposta. A outra apuração que a gente tem é o seguinte: o Fluminense não tem conhecimento de qualquer negociação ou proposta ou qualquer coisa que o empresário tenha da Udinese. Não tem nada disso com o Fluminense. Ou seja, a gente já percebeu que a comunicação do empresário com o Fluminense também não é das melhores, né? Ou do empresário com o Fluminense, porque o empresário não sabia do empréstimo pro Goiás, pelo menos disse isso, e aí a gente vai apurar internamente também, o Fluminense também não sabia que o empresário andava dizendo isso, de que ia conseguir algo da Udinese, quase falando Unimed aqui. Mas o que, sondando, assim, deu pra perceber é que internamente no Fluminense, o Fluminense tende a aceitar uma proposta da Udinese dependendo do valor. É óbvio, há um entendimento, e isso é um entendimento lógico, geral, de que se a Udinese acabou de levar o Matheus Martins por 7 milhões fixo, né? Subentende-se que o Calegari, que é um cara mais jovem do que o Matheus Martins, não, mais velho do que o Matheus Martins, ou seja, o Matheus Martins é mais jovem, atacante, que vinha de uma boa temporada, vale mais do que o Calegari. Então, a Udinese já viria com uma proposta mais baixa. Se vier, porque a princípio é o representante, o empresário, tentando ligar para a Udinese e falar: opa, tá ligado aquele time aquele jogador que você queria no meio do ano, que você achou caro demais? Talvez agora a gente consiga fazer negócio. Vamos ver como é que vai ser. Repetindo, no momento, nosso pensamento aqui é do Fluminense. O Fluminense tem três possibilidades de acontecer nesse momento. Calegari ficar no Fluminense, Calegari ser emprestado para o Goiás, pagando 50% do salário, né? Óbvio, pode acontecer negociação ainda e tal, mas essa era para o projeto inicial. E Calegari ser vendido para a Udinese. Essas são as três. A pior de todas, na minha opinião, tá? Dado o cenário que eu vejo, a forma como eu enxergo hoje a situação, a pior é Calegari ficar. Hoje, o meu olhar é esse.
Pode ser que role a bola no ano, que Samuel Xavier e Guga se lesionem, Guga dá uma voadora na cara de um jogador, faz igual o Felipe lá contra o 13 em 2005, né, pra quem lembra, dá um socão na cara, pega 75 jogos de suspensão e a gente não tem lateral direito. E aí Calegari ficar foi a melhor coisa. Mas aí eu tô falando dia 29 de dezembro. Se eu soubesse que vai acontecer no dia 30 de outubro, eu estaria sendo rei de casa de aposta e não gravando vídeo no YouTube, entendeu? Então assim, pra mim hoje parece pior porque ele vai ser pouco utilizado, ele vai desvalorizar e o jogador vai ficar insatisfeito e o Fluminense não ganha nada com isso. O Fluminense tá perdendo dinheiro, né? Ele ir pro Goiás por empréstimo, vejo como algo muito positivo. Porém, esse 50% do salário me incomoda. O Fluminense vai bancar metade do salário ainda de Calegari pra talvez ele valorizar. Não é um mundo perfeito. A venda pra Udinese, vejo com bons olhos. Desde que não seja uma proposta de 1,5 milhão. A gente vai vender Calegari pra Udinese pelo mesmo valor que a gente tá pagando em Guga. Considerando o valor que a gente tá pagando em Guga seja por volta de 3 milhões de euros, você fala, Gabriel, não é 1,5 milhão? É, 1,5 milhão por 50%. Então, assim, o Calegari, se você olhar no portal da transparência lá do Fluminense, lá, acessa lá o portal da transparência e olha lá, Lucas Calegari, ó. Tá aqui, ó, Lucas Calegari. O Fluminense tem 70%. O Fluminense é dono de 90%, porque o próprio Calegari é dono de 10%, mas o Fluminense perde mais 20% por causa das renovações que fez com o Calegari, que pertencem à exclusividade e à comissão do empresário, tá? Por isso que o empresário quer vender. Ele tem 20% ali garantidos na comissão na venda. Ou seja, o Fluminense tem 70% da venda de Calegari. Se o Fluminense conseguir, vamos dizer, vender 50%, ficar com 20%, por 1,5 milhão de euros, ou seja, no final das contas der o mesmo valor de Guga, aí eu acho ruim. Porque apesar de eu achar a Guga mais pronta, etc., a Calegari é mais jovem e pode estourar mais. Vamos aguardar. Vamos ver melhor como é que vai funcionar essa situação. Vocês perceberam que eu dei um pause ali no meio do vídeo para pesquisar a história de Calegari, fui no Twitter e no Google para pesquisar, e enquanto eu gravava o vídeo, simplesmente o maior jogador da história dessa parada chamada futebol, e é o maior, e foi o maior, e vai continuar sendo o maior, Pelé, morreu. E você, a essa altura do campeonato, você já sabia disso. Então fica, obviamente não tem nenhum vínculo do Fluminense ali, do Raiz Tricolor, pra gente poder fazer um vídeo e tal, como obviamente o Santos, por exemplo, vai fazer e tal, não vejo essa lógica aqui pro canal, mas fica isso aqui como homenagem, então, ao Pelé, assim, espetacular, o que ele fez com o futebol, o que ele fez com o Brasil e como ele transformou, assim. Se você acha que o cara de hoje tá jogando bem, para de pesquisar só os maiores lances de Pelé. Tipo, vai ver real o que o cara fez. Vai ver o que ele fazia no Santos e Palmeiras, que não tá no vídeo. No Santos e São Paulo. No Brasil, nas eliminatórias. Porque a gente tá acostumado a ver os da Copa do Mundo e achar que Pelé tem 15 lances só na vida. E não tem. O maluco não fez 1.282 gols, fazendo só 10 que foram filmados, só não. Perdeu-se muita coisa? Perdeu-se muita coisa. Mas foi um gênio e foi um gênio. Ponto. É isso. Não tem o que falar. É o cara... O que a gente conhece hoje de futebol, em parte, a parte talvez mais considerável, deve-se a Pelé. Eu até parei, no trecho que eu parei mais de 20 minutos, e eu tava assistindo o Galvão Bueno fazendo o VT da Globo, né? Do obituário da Globo. E aí, pra mim, a melhor definição que é: Pelé é um nome que virou um adjetivo. Qualquer pessoa que se destaque seja o melhor é o Pelé de alguma coisa. O cara é o Pelé o cara é o Pelé das calhas, porque ele faz calha pra botar. Pelé virou adjetivo de que você é o melhor daquela parada. E foi, de fato, o melhor. Enfim, um abraço aí pra família do Pelé, enfim, pra todos que são próximos também, pra todos os brasileiros que perdem o maior jogador de futebol da história. É isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu.